Eu vou te confessar, cara, quando eu era mais novo, eu tinha uma dificuldade de visualização espacial bem grande. Bem grande. Aí, claro, né, algumas coisas que a gente fazia lá na engenharia começou a melhorar um pouquinho, mas volta e meia dava uma travada, assim, eu tinha dificuldade de visualizar. Outra coisa legal são aquelas figurinhas que aparecem, né, que confundem a gente, né, em relação a qual é a dimensão ali da figura. Por exemplo, figuras que na prática são impossíveis de se formar, né, mas que no desenho plano a gente consegue fazer acontecer. Vale a pena dar uma olhada nisso depois. Ali nas concorrentes tem as perpendiculares e outras, como é que chama? A gente pode dizer que são retas concorrentes oblíquas. Retas concorrentes oblíquas. Vamos que vamos! Falava o seguinte. Classifique verdadeiro ou falso. E explica por que é falso. Clássico. Se duas retas não têm ponto em comum, então são paralelas. Por quê? Podem ser reversas. Ou podem não ser coplanares, né? Não é mesmo? Duas retas podem ser paralelas e concorrentes? Não, né? Porque concorrente tem um único ponto em comum. E paralelas ou não tem ponto em comum, ou infinitos pontos em comum. Falso. Retas concorrentes têm apenas um ponto comum. Já paralelas, nenhum ou infinitos. Bem resumido, hein? Retas concorrentes têm apenas um ponto comum. Já retas paralelas, nenhum ou infinitos. Infinitos quando elas são coincidentes. Retas ortogonais são perpendiculares. Por quê? Não é falso, pois retas perpendiculares, ótimo, retas perpendiculares devem ser concorrentes. Então, retas reversas não têm ponto em comum, então não podem ser perpendicular. Poderia ser ortogonal, mas não perpendicular. Próximo item. Se duas retas apresentam um ponto em comum, então são concorrentes. Se for um ponto em comum apenas, são concorrentes. Certo? Se retas apresentam um ponto em comum, são concorrentes. Eu vou te falar que eu gostaria que estivesse ali somente um, para deixar bem claro. Né? Porque eu posso ter duas retas lá coincidentes e falar retas coincidentes têm um ponto em comum. Não só um, mas tem um pelo menos. Né? Então, perigoso esse item aí. É geralmente aí que o vestibular faz a distinção entre os alunos, né? Nesse tipo de pegadinha, que nem sempre é a melhor opção. Muito legal, aliás, deixa eu fazer outro comentário. A colega, talvez estimulada pelo início da nossa aula, uma colega trouxe um problema muito legal, cara, que eu quase saí da sala de aula achando que era impossível resolver. Ela trouxe a seguinte ideia: tem 8 pérolas, quase idênticas, uma delas apenas é um pouco mais leve que as outras. E eu tenho uma balança de pratos. Como fazer para descobrir qual é a pérola um pouco mais leve, fazendo apenas 2 pesagens? Tu tem 8 pérolas, só uma delas é mais leve que as outras. Tu tem uma balança de pratos. Como descobrir qual é a pérola mais leve com apenas 2 pesagens?
Muito legal. Eu quase saí assim, putz, já tava meio puto da cara. Saí assim, aí acabamos junto resolvendo a questão. Pensa aí, certo? Eu quase pensei, sacanagem, não dá pra fazer essa bosta. Aí dá pra fazer, incrível, né, cara? Depois dá uma pensadinha nisso, amanhã a gente conversa. E o colega trouxe uma solução diferente para a ideia do cavalo lá, que eu gostei, que eu achei melhor que a minha. Quando a colega falou dessa situação, eu pensei, eu quero que todo cavalo faça uma corrida com os demais cavalos. Certo? Por isso que eu pensei em uma combinação de 25 cavalos agrupados de 5 a 5. Eu vou te ensinar o que é. Mas o colega fez um raciocínio mais legal, que eu acho que é mais justo. O raciocínio do colega seria: eu faço primeiro 5 baterias com 5 cavalos e escolho os 3 mais rápidos de cada bateria. Certo? Então vai sobrar 3 vezes 5, 15 cavalos apenas, né? Depois eu faço mais 3 corridas. Concorda comigo? Faço mais 3 corridas. E aí eu já consigo pegar mais 3 cavalos de cada. Primeiro foram 5 corridas, depois 3, né? Já foram 8 corridas, né? Certo? Como eu fiz 3 corridas no final e 3 cavalos mais rápidos de cada corrida eu vou levar para a próxima bateria, então sobram 3 vezes 3, 9 cavalos ainda, né? Mais 2 corridas, uma com 5, outra com 4. E faço uma última corrida depois para definir. Aí eu tiro 3 de cada uma ainda, sobra 6, né? Sobra um cavalo ainda que não vai poder correr, né? Na última. Certo? Então tu vê, aí é um raciocínio diferente daquele, não é uma coisa técnica, né? De fazer combinação. Que tem mais a ver com o tipo de estilo de problema que ela trouxe. Então eu acho que a tua solução é que é a correta mesmo. Certo? Bacana, né, cara? Olha que legal. Mas ele disse que toda corrida tem que correr 5 cavalos, não tem? Não, é que aí que tá, era 5 por corrida ou era no máximo? 5. Temos que ver. Considerando que a colega também copiou perfeitamente. Apenas 5 cavalos, não está dizendo que é exatamente 5 cavalos. Então a gente pode fazer corrida com menos cavalos, acredito. Mas aí nesse ideia você está fazendo corrida eliminatória, por isso que não é. Não. Tu falou para medir o tempo. Não, mas depois eu disse eliminatório, tu disse que não era tempo. Não, aí então eu errei. Tu acertou, parabéns. Ô galera, olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se 2 retas não têm ponto em comum e são coplanares, então são paralelas. Se 2 retas não têm ponto em comum e são coplanares, então são paralelas. Toda reta paralela é coplanar, tu concorda comigo? Se a reta é paralela, eu posso passar um plano por elas. Certo? E elas não têm ponto em comum, então elas não são coincidentes, nem concorrentes. A única opção é que elas são paralelas não coincidentes. Honesto. 2 retas não coplanares e que... Oi. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 retas que apresentam ponto comum são concorrentes. Agora essa aqui, tu vê, né? A falta do ABCD como gera problema pra gente. Aquele V ali já é de baixo. Se 2 retas não têm ponto em comum e são coplanares, então são paralelas, ok. Agora vamos para de baixo. 2 retas não coplanares e que não têm ponto em comum são reversas. Só de não ser coplanar já é reversa, porque reta reversa é isso, é reta que não é coplanar. E só por não ser coplanar, ela já não vai ter ponto comum, né? Como é que vai ter ponto comum se uma reta está num plano, a outra reta está no outro plano? Retas perpendiculares são ortogonais. Retas perpendiculares são ortogonais. Não, tem que estar em plano diferentes. Retas paralelas, não é? Fazendo 10 graus. Pois é, porque assim, ó, aquela história, né? Um retângulo é um quadrado. Não, um quadrado é um retângulo, mas um retângulo não é um quadrado. Certo? A gente tem que ver se isso se aplica nesse caso, né? Tem que ver se isso se aplica. Vamos voltar à definição para garantir. Quando 2 retas são reversas, formam um ângulo reto, são denominadas retas ortogonais. Não, pela apostila ele diz que para ser ortogonal tem que ser reversa. Certo? Quando 2 retas são reversas e direções perpendiculares, né, formam 90 graus, ângulo reto, são denominadas ortogonais.
Então, para ser ortogonal, não basta, certo, ser perpendicular. E ser perpendicular é concorrente que faz 90 graus. Então, eu digo que é falso. A apostila diz que é verdadeiro, tu vê? Essa aqui eu quero pesquisar. Retas perpendiculares são ortogonais. Eu digo que não. Pois retas perpendiculares são concorrentes. E retas reversas e retas ortogonais são reversas. Se eu considerar é possível prestar um plano que pegue as duas retas, mas se eu disser que uma é mais assim, outra mais assado, elas vão estar em planos diferentes, daí não sei o que. Não, mas aí que tá, para que retas não sejam coplanares, não pode existir nenhum ponto que passa por elas. Nenhum plano que passa por elas. Mas repete o teu raciocínio, deixa eu ver. Assim, elas são perpendiculares, se eu for buscar, tem um plano aqui, tem uma reta aqui, uma reta aqui. Mas se eu pegar e inclinar um plano e daí colocar, tipo, esse aqui é o plano dessa reta e esse aqui é o plano dessa Elas reta. continuam sendo coplanares. Tá? Então, mesmo que eu vá lá e coloque esta reta na parede e essa não, eu não posso dizer que agora elas não são coplanares. Elas continuam coplanares, porque se existe um plano que abraça as duas, eu tenho que entender que elas são coplanares. Não dá pra dizer que as ortogonais não têm planos diferentes. Reversa isso, planos diferentes. Mesma coisa. Show de bola. Perfeito. Muito bom. Depois, se duas retas são concorrentes e formam um ângulo reto, então essas retas são ortogonais. Exatamente. Mesma coisa. Falsa pelo mesmo motivo. Legal. Último item lá em cima de novo. Se duas retas são concorrentes e formam um ângulo reto, então essas retas são perpendiculares. Aí sim, né? Aí sim, lá em cima essa tava, hein? Vamos para a questão 2. Observe o paralelepípedo a seguir. Paralelepípedo. Professor, Oi. falou que naquela que tu botou falso, mas a apostila botou verdadeiro, que tinha que ver. Aí na próxima, que é a resposta é igual, ele botou verdadeiro. Outro verdadeiro. Me tranquilizou. Mas, cara, tudo é possível, né, cara? Eu sempre falei pra vocês que eu sou o rei do erro. Apesar de algumas falas minhas poder transparecer de que eu acho que eu sei alguma coisa, eu sempre deixei muito claro, né, que eu tenho consciência do quão merda eu sou. E sempre tentei dividir com vocês essa humildade, né? Principalmente quando tuas notas não são boas, né? Tu tem que ser humilde, não é possível, né, cara? Você achar gênio se as tuas notas são horríveis. Isso é uma coisa que é importante. Alguns de vocês me parecem ser pessoas extremamente pouco humildes, e isso vai complicar extremamente a tua vida, a relação com as outras pessoas, tu achar sempre que são os outros que estão errados. Meu filho está nessa fase de que, não, é o mundo que está errado, papai, não sou eu. Coitado. Com base na figura, escreva qual é a posição relativa. Letra A. O ponto F em relação à reta que passa pelos pontos C e D. O ponto F e as retas que passam pelo ponto C e D. E aí, que posição relativa é essa? Não pertence. Para ficar bonitinho, F não pertence à reta que passa por CD. Não pertence, né? Obrigado, amigo. Do ponto, poderia ter escrito, tá, gente? Do ponto B em relação à reta que passa pelos pontos B e F. Tá de sacanagem comigo. Ponto B e a reta que passa por B e F. Pela madrugada. Pertence. Do ponto A em relação ao plano que passa pelos pontos B, C, F e G. B, C, F e G. Esse plano aqui poderia ser representado por essa parede. E aquele ponto A, que é aquele cantinho lá da sala. E aí, pertence ou não pertence? Calma que vai melhorar, eu prometo. Do ponto D em relação ao... O ponto D e o plano que contém o ponto D
D, o cara usa o ponto D, né? Ele podia tentar usar uma outra letra, né? Botar um ponto aqui no meio para brincar com a gente. Pra reta é as duas letras e o risco em cima e pra plano. Não tem? Como é que é? Desculpa? Pra reta, pra escrever tem que escrever as duas letras e colocar o risco em cima e pra plano. Como é que é? Como é que a gente vai representar o plano? A gente pode dar o nome do plano e colocar pelo menos 3 pontos que definem o plano. Vai acabar aparecendo aqui pra gente isso. Daqui a pouco deve aparecer isso. Ótima pergunta. Letra D. Do ponto D em relação ao plano que contém o ponto D, pelo amor de Deus, né? Pertence. Letra E. Da reta que passa pelos pontos A e B em relação à reta que passa pelos pontos B e C. Reta que passa por A e B, aqui, e a reta que passa por B e C. O que elas são? Perpendiculares. Ou, para ficar bem completinho, né? Pode ser concorrentes também, tá? Concorrentes. Vou colocar aqui perpendicular, também seria legal. Perpendicular. Transversal, eu acho que aí sim seria sinônimo de que faz 90 graus. Se bem que eu diria que transversal seria isso, que faz 90 graus, independentemente de ser ortogonal ou reverso, mas não estou seguro. Não estou seguro. Vamos ver se o Deus Google me ajuda nessa. Transversal. Transversal. Sim. Não, transversal é só, na verdade, que corta, né? Não precisa fazer 90 graus. É uma reta que corta a outra. Sim. Só é sinônimo de concorrente. Não precisa remeter, que no dia a dia a gente usa como se fosse perpendicular, né? Mas não. Perpendicular é aquele texto que para baixo. Perpendicular é que representa o texto que para baixo. Não, O sinal de perpendicular é esse aqui mesmo. Esse é o sinal de perpendicularismo entre retas. É isso aí. Letra E foi. Letra F. Da reta que passa pelos pontos A e E, a reta que passa pelos pontos A e E, em relação à reta que passa pelos pontos C e D. O que elas são? Ortogonais. Reversas, estaria bom também. Reversas. Para ficar mais completo, ortogonais. E na verdade tu vê, né, gato? Me perguntou aquilo. É claro que eu sabia a resposta. Eu cansei de dar aula, inclusive para vocês, né? Estava lá no quadro. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então tu vê, eu sei, eu só não estava consciente de que sabia. Que loucura. Devia de aprendendo. Página 60, agora vamos para a página 61. Vamos aproveitar o nosso super quadro aqui. Página 61, exercício G. Da reta que passa pelos pontos H e G, em relação à reta que passa pelos pontos E e F. E e F são paralelas. Paralelas. H. Da reta que passa por D e E, finalmente uma diagonalzinha. E a reta que passa pelos pontos C e F. Também são paralelas, seriam as duas diagonais da parede da sala aqui, elas também são paralelas. Depois, I. Da reta que passa pelos pontos E e B, passa pelos pontos E e B, diagonal de baixo aqui. E a reta que passa pelos pontos B e F. B e F aqui, né, são concorrentes, né? Concorrem em B. Concorrentes. Obliquamente concorrentes, para ficar bonito. Agora mais uma partezinha de matéria. Vamos discutir as maneiras diferentes de definir um plano. E vamos já emendar depois a posição relativa entre dois planos.